Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um conteúdo de Stranger Things. Aqui no caso, a gente vai falar de palpites. Vamos optar aqui por falar coisas que talvez não seja muito legal pra outras pessoas ouvirem. Talvez, né? Eu não sei. Pode ter uns aqui que as pessoas vão ficar chateadas. Alguns palpites meus aqui, talvez alguma galera aí pode ficar chateada comigo. Mas enfim, no vídeo de hoje nós vamos palpitar sobre possíveis coisas que podem acontecer no segundo volume da quarta temporada de Stranger Things. Porque caso você não saiba, dia 27 estreou o primeiro volume da série, que já tem crítica aqui no canal com e sem spoiler, tá? Então se você tá aí curioso, curiosa pra saber o que eu achei, vai tá passando aqui no card o vídeo da crítica pra vocês darem uma olhadinha. O primeiro volume já se passou, agora em 1º de julho vai sair o segundo volume com 2 últimos episódios que faltam, né? Episódio 8 e 9. Só que esses episódios vão ser gigantes, né? Vai contabilizar aí umas 4 horas de conteúdo que tá faltando e em 4 horas dá pra acontecer muita coisa. E vamos começar o vídeo de hoje com 10 palpites sobre o segundo volume da quarta temporada de Stranger Things. Bora lá. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, né? Curte bastante essa série, gostou bastante desse último volume que teve. É uma coisa muito rápida que você dá pra fazer pra me ajudar e tudo mais, é só passar pros seus amigos, deixar o seu like aí e, como eu falei, se inscrever no canal. É bem simples. Ah, e se você quiser, você pode dar uma olhadinha na minha loja, que vai estar aí na descrição, aí embaixo, aparecendo pra você. Lá tem vários produtos da série, então eu acho que vocês iam curtir também. Eu queria deixar avisado que eu fiz um total de 10 palpites para o segundo volume, né? Então, assim, não são 11, igual do primeiro volume, mas são 10, né? Então, assim, a gente perde a referência, mas não perde o palpite. Eu acho que fica bem óbvio para muitas pessoas que o Vecna, ele deve afetar a Eleven com muito mais força, agora que a gente já entendeu o mecanismo dele, né? Como é que ele funciona, como é que ele ataca as pessoas. Eu vi que muita gente ficou questionando, né? Ficou comentando na internet sobre os poderes do Vecna e tudo mais. Uns falando que ele atacava por conta da ansiedade da pessoa. E eu falei, galera, não, pelo amor de Deus, não. É sobre inseguranças. Quais são as inseguranças das vítimas? O que elas têm medo de enfrentar? Quais são as dúvidas que elas têm em relação a si mesma? É por aí que o Vecna vai. E a gente sabe que uma personagem que foi apresentada desde o início da quarta temporada como extremamente insegura foi a personagem da Eleven, que é justamente quem vai lutar contra ele no conflito final, né? Isso todo mundo já sabe o que vai acontecer. Até mostrou no teaserzinho que saiu sobre o segundo volume e tudo mais. Então, assim, isso cria uma pressão muito maior, né, que se a Eleven não se resolver nessa questão, né, ela vai acabar sendo uma vítima muito grande do Vecna. Só que prestem atenção, quando eu falo vítima, eu não tô falando que a pessoa vai morrer, eu não tô falando que já era, sabe, acabou, óbvio que não. Stranger Things, mais uma vez, vamos nos lembrar aqui, Stranger Things é uma série que eu considero extremamente cagona. Cagão sem exceção. Pra não falar uma palavra mais feia que isso, Stranger Things não é Game of Thrones, gente. Os caras não matam protagonista. Você pode ver, sempre que os caras vão ameaçar matar um protagonista, eles trazem ele de volta. A Eleven na primeira temporada, os caras trazem de volta. Aí o Hopper na terceira, traz de volta o Hopper também. Então é sempre nessa lógica, né? Os caras gostam de deixar a gente com medo, mas eles não fazem nada com isso. E isso é um padrão, não está errado, não é um furo de roteiro, nem nada assim, é só a forma que a série lida. Os caras gostam de matar personagens auxiliares. Então você vai perceber no decorrer dessa lista, inclusive, que eu vou falar sobre os personagens que restam, na minha opinião, pra morrer, né? Isso tudo, é claro, na minha análise, na minha opinião, na minha análise profissional, né? Que seria o que eu sempre faço aqui no Plantão Geek. Mas assim, voltando a falar do Vecna, a personagem da Eleven, em relação ao Vecna, ela vai se apresentar como um alvo muito fácil pra ele, porque ela não sabe quem ela tá aprendendo agora, inclusive, né? Isso foi um dos motivos que fez ela ter uma discussão com o Mike, que foi extremamente importante, né? Vocês ouviram eu falar um pouquinho sobre ela lá na análise mais crítica, digamos assim, da quarta temporada. A Eleven, ela tá numa insegurança tão grande que ela chega ao ponto de chegar pra menina, assim, que humilhou ela a temporada toda e falar, olha, por favor, fala pro meu namorado que você tava brincando e que você quer ser minha amiga e não sei o que, sabe? Tipo, ela tenta convencer a menina que fez bullying com ela a entrar na mentira dela, sendo que a menina humilhou ela também, sabe? Então esse é o nível de insegurança que a Eleven tá. Ela topa
voltar com o Brenner ali no laboratório e tudo mais, mesmo depois que ela já percebeu que é o Brenner o responsável, ela pega na mão do Brenner e entra no laboratório. Esse é o nível de insegurança dela. Ela acha que ela só é valorizada se ela for uma super-heroína, e isso acaba fazendo com que ela tome decisões extremamente emocionais. Justamente porque, numa jornada de herói, que é o tipo de narrativa que a Eleven segue, né? Quem viu esse vídeo que está passando aqui no card já sabe disso. Você não pode ter um herói com confiança, porque se seu herói tiver confiança, acabou pro vilão, não vai ter problema nenhum. Mas nesse caso, a Eleven vai estar com uma falta de confiança, uma falta de amor próprio tão grande, que isso vai afetar inicialmente a problemática, né? Isso vai acabar fazendo um obstáculo muito grande pra ela. Mas é claro que tudo deve dar certo, e eu já deixo aqui um palpite bônus, né? No meio dessa análise aqui. Eu continuo acreditando, né? Eu tô martelando nisso, eu acho que já vai fazer 2 anos que a 4ª temporada vai terminar em aberto. Eu falava isso 2 anos atrás e estou falando isso novamente agora. Deve terminar em aberto, não devem vencer o Vecna no final, sabe? Eu acho que vai terminar tudo em aberto pra finalizar tudo na 5ª temporada. Eu acredito que eles vão desenvolver um pouco mais a motivação do Peter, né? Que Peter/Henry, digamos assim, né? Henry. Eu falei Henry, né? Henry. Porque, como eu mencionei na minha crítica, eu acho que foi uma motivação até agora muito fraca. Tem muitas coisas ainda pra responder em relação aos poderes dele, em relação a onde ele estava o tempo todo, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que a motivação do Peter vai acabar trazendo mais revelações, tanto pro personagem dele quanto pro personagem da Eleven. Vai ter muito mais coisinhas ali que vão ser acrescentadas. Então, com certeza, esse meu segundo palpite vai ser rapidão, é um palpite relâmpago, basicamente. Vão ter que aumentar a motivação do Peter, porque se for só aquilo ali, galera, meu Deus. Ficou muito nítido também que eles criaram novas brechas pra personagem Kali aparecer, né? A Kali é aquela personagem que apareceu na 2ª temporada pela primeira vez. É um dos experimentos, no caso é o experimento número 8. E você tem cenas nessa temporada do Peter mencionando a Kali, né? Ele fala sobre a fuga da Kali. Mas o ponto mais interessante de todos, que eu vou até pedir pro Monte, o editor, colocar em comparação pra vocês, é o quanto os discursos do Peter e da Kali são os mesmos. Tipo assim, a Kali teve que aprender em algum lugar o discurso que ela deu pra Eleven, que ela falou lá na 2ª temporada, sobre a Eleven usar a raiva dela pra afetar os poderes, né? Pra aumentar os poderes e fazer as coisas funcionarem melhor. The bad men were trying to take your way again, and that made you angry. Good. So find that anger. He had found his strength in a memory from his past. Something that made him sad, but also angry. Do you maybe have a memory like that? A Kali disse isso e teve uma galera que foi em cima dela, né, e tudo mais, só que na verdade ela estava certa, né, os sentimentos implicam muito nos poderes da Eleven. Isso foi dito pela Kali e depois a gente vê o Peter falando isso pra Eleven também. Ele falou em 79, quando a Kali devia ser uma criança ainda, né, ela não estava mais no laboratório, mas ela era uma criança. E isso tudo me fez pensar que a Kali aprendeu isso em algum lugar. Tipo, a Eleven não foi a primeira pessoa que o Peter ensinou a fugir, digamos assim. Então, por conta dessa menção e por conta dessa referência gigante, eu acredito muito que a Kali vai ter algum tipo de função até o final da série e tudo mais. Então eu acredito que até o final ali da 4ª temporada, né, do 2º volume, você pode colocar alguma sementinha de que a Kali vai aparecer em algum momento. Eu fico feliz, ou nem tanto assim, digamos, né? Não sei, depende de quem vê, de manter o meu palpite em relação à personagem Max, que eu tinha dito lá no vídeo sobre as possíveis vítimas da 4ª temporada, que vai estar aparecendo aqui pra vocês verem, que eu acredito que a Max vai terminar o 4º volume, 4ª temporada, o 2º volume, inconsciente, foi essa palavra que eu utilizei, né? Eu falei, inconsciente, em coma, sei lá, alguma coisa assim. Eu tinha dito inconsciente, aí chegou o 1º volume da 4ª temporada e eles jogaram a palavra coma. Eles falaram que você pode ter uma possibilidade de você ficar em coma devido a coisas envolvendo o Vecna. Henry slipped into a coma shortly after that. Isso, é claro, foi o ponto de vista do Victor Creel, né? Ele não sabia que o filho dele tinha sido o causador daquilo tudo e tudo mais. Só que assim,
Você não joga as coisas numa série, num filme, etc, para não utilizar. O nome disso é arma de Chekhov. Tudo que você menciona, você deve utilizar. Portanto, a série ficou devendo alguém ficar em coma. Tudo bem que o Victor Creel fala que a pessoa fica em coma e depois morre. Só que a gente sabe que a coisa da morte foi mentira, né? Foi a única coisa que foi mentira em relação ao destino do Peter/Henry. Ele realmente ficou em coma, só que ele não morreu. Então é isso que precisa acontecer novamente. Ficar em coma e não morrer. Então eu acho que vai sobrar pra Max cumprir isso aí, já que eu já tinha apostado que ela ia ficar inconsciente de alguma forma. Por conta da temática do Vecna abordar esse negócio de sonho, fora da realidade, uma coisa que não é consciente da pessoa. E você tem esse elemento do cinema que você coloca e aplica, né, digamos assim, uma inversão de valores. Que seria tudo que você começa fazendo, você não pode terminar da mesma forma. Então, se você tá trabalhando com consciência, no final você deve ser inconsciente. E foi por isso que eu tinha apostado esse lance da Max. Então, nesse aspecto, eu mantenho a minha aposta. Em relação às mortes da temporada, eu continuo apostando que o Ed vai ser um personagem que vai morrer e o Owens também. Eu não descartei a minha possibilidade do Owens morrer, principalmente agora que ele tá questionando os valores dele. Ele foi lá, levou a Eleven, todo aquele negócio. Inclusive, teve muita gente que ficou xingando o Owens, né? Eu acho que foi sacanagem ele ter omitido que o Brenner estava lá. Só que é muito notável a diferença de tratamento do Owens e do Brenner em relação a Eleven. Tipo, o Owens, ele é muito mais humanizado. E eu acho que dá pra você fazer um caminho em que ele ajude a Eleven, mas ao mesmo tempo perca a vida com isso. Então eu continuo mantendo a morte no Owens, porém assumo que tem muitas possibilidades dele viver também, ao contrário do personagem Ed. Gente, o personagem Ed, ele já começa sendo introduzido falando que 86 é o ano dele. My year. I can feel it. Vai ter que dar errado, entende? Ele tá criando uma expectativa tão grande, ele é um personagem tão, assim, carismático, que conseguiu conquistar muito o público. Então, assim, eu acho que o Ed vai morrer. Eu acredito que ele deve morrer no mundo divertido, sabe? Toda aquela coisa bem trágica. Na frente dos amigos, na frente do Dustin, principalmente, pra ser um bagulho que, meu Deus, coitado, sabe? Morreu tentando ajudar, esse tipo de coisa, pra ficar aquela pegada bem triste. Vou sofrerei, porque eu gostei do personagem do Ed, mas mantenho minha aposta. Em relação ao destino da personagem Nancy, que a gente viu pela última vez no Mindscape, né, que seria aquele lugar todo vermelho governado pelo Vecna, eu acredito que a Nancy vai ser salva pelo Steve, que tá ali do lado dela, né, basicamente. Só que você tem uma galera que tá conseguindo ter contato com a Nancy, né? Eles estão tudo olhando ali de cima e tal. A Max ainda tem aquele fone, então eu comecei a pensar que talvez a Max pudesse jogar o fone dela pra Nancy, eu não sei. Você tem também uma ideia de que a Robin possa saber a música favorita da Nancy, ou talvez uma que ela goste muito, porque a Robin basilhou, ela fuçou ali em todo o quarto da Nancy. Você não faz esses enquadramentos da Robin brincando no quarto da Nancy só pra fazer uma piadoca, pelo menos eu acho que não foi por isso, porque ficou muito tempo nisso. Muito tempo nessa piada e eu tipo, gente, isso não é possível que isso seja uma piada, tá mostrando isso por algum motivo. E a Robin chega a pegar umas fitas assim na mão, sabe? Então talvez eles utilizem isso pra alguma coisa. Mas com certeza, gente, a Nancy vai ficar bem, ela vai ficar tranquilona. E ainda mais vai sair com um monte de resposta, né? Que foi uma coisa que eu achei meio forçada na quarta temporada aí. Só que tudo bem, coisas de roteiro acontecem. Às vezes a gente faz acontecer umas facilidades para os nossos personagens viverem. E isso entra naquele meu argumento que a ST não mata a protagonista, tá vendo? Você podia ter matado a Nancy agora se você quisesse, mas isso não vai acontecer. Esse próximo palpite é dedicado ao pessoal do Twitter, basicamente, né? Twitter e nas minhas DMs do Instagram, porque muitas pessoas notaram, né, assim como eu, que o lance dos patins que acontece, né, no primeiro volume, acontece no aniversário do Will. Só que ninguém parece se lembrar que é aniversário do Will. E aí o pessoal começou a brincar com essa possibilidade, sabe? E eu comecei a cogitar que isso seja um enorme furo. Tipo, os produtores esqueceram que era aniversário do Will. You know what March 22nd is? It's your birthday. Se você quiser ir por um drama de que, oh meu Deus, é por isso que o Will estava chateado, porque todo mundo esqueceu o aniversário dele. Pô, todo mundo, até a Joyce, né? Que depois você tem uma cena que tá todo mundo jantando na maior tranquilidade do senhor lá e, tipo, a Joyce esqueceu? Você acha que a mãe do Will ia esquecer do aniversário dele? Absolutamente todo mundo esqueceu o aniversário? Eu acho que não, sabe? Se tivesse
omitido a parte da Joyce, eu talvez acreditaria. Só que foi Joyce, Jonathan, uma galera, todo mundo esqueceu. Pô, eu acho meio difícil, sabe? Tá, apesar deles poderem mostrar isso em outras formas, né? Tipo, sei lá, um flashback, que quando o Will acordou no dia que ia buscar o Mike, a Joyce já foi e deu parabéns. O Jonathan já foi e deu parabéns. Dá pra você fazer isso? Dá. Se quiser, dá. Mas eu acharia muito podre. Eu acharia tipo, pra que você faz um bagulho que todo mundo esqueceu o aniversário do Will? Eu acho que foi mais erro de produtor, gente. Sinceramente, assim. Espero que eu esteja errado, tá? Espero que eu esteja errado, porque apesar de desnecessário, é melhor você fazer um drama desnecessário, digamos assim, do que você cometer uma gafe dessa, né? Um erro de verossimilidade desse. Então, vamos ver o que dá. Esse meu próximo palpite vai ser muito rápido também, que eu acho que é uma coisa que muita gente está palpitando, que finalmente eu acho que veremos o Hopper e a Joyce ficando juntos oficialmente, sabe, se beijando na próximo volume, né, eu ia falar próxima temporada, meu Deus, no próximo volume. Então eu acho que isso finalmente vai acontecer. Eu gostei muito que eles se reencontraram e não se beijaram imediatamente, porque eu acho que ia ficar, tipo, exagerado, ia ficar too much, sabe? Muita coisa, não precisava, do jeito que fizeram foi perfeito. Então eu acho que nesse caminho de volta pra Hawkins, eles finalmente vão conseguir ficar juntos e vai ser o orgulho da nação de Hopper aí, da galera que quer que o Hopper e a Joyce fiquem juntos igual eu. E falando em Hopper e Joyce voltando até Hawkins e tudo mais, é bem óbvio que todo mundo vai se reunir em Hawkins, né, no final aí da temporada. Toda temporada eles se reúnem em Hawkins, porque é uma questão, assim, que você já mostrou muito bem na fotografia, né, você mostrou de forma impecável na fotografia, que a Eleven não é suficiente para vencer o Vecna. Em que momento que isso mostrou na fotografia? Quando você tá fazendo a galera jogar D&D, e você arremessa um dado com o número 11, e 11 não é suficiente para vencer o Vecna, você precisava de 15, né? De acordo com o Ed, você precisava de 15 para poder derrotar o Vecna, que é ali na campanha de D&D que foi montada. Ou seja, só a Eleven não consegue sozinha, e só os amigos também não conseguem sozinhos. E se você for reparar bem ali no pôster que saiu com todos eles, né? Você vai conseguir contar 15 pessoas. Então é óbvio que todos os 15 precisam se unir para conseguir vencer o Vecna. Basicamente é isso que precisa acontecer. Isso já foi dito na fotografia e eu aposto nisso também, né? É claro que tem muita gente, deve ser, sei lá, 95% das pessoas devem apostar na mesma coisa que eu tô apostando nesse momento. Só que o meu argumento tem a ver com a fotografia e serve de curiosidade também. Você tinha reparado esse negócio dos dados? E como é que ele tava dando spoiler? Comenta aí embaixo se você tinha reparado esse negócio do dado, que Eleven não seria suficiente pra vencer o Vecna, que os amigos sozinhos também não são suficientes, precisa de 15 pra vencer o Vecna, né, nesse joguinho do D&D aí da vida. Portanto, é isso que vai acontecer, né? Eu acho que vai precisar de 15 pessoas, e a gente bem lembra que no jogo ali tem perdas, né? Eu acabei de falar das pessoas que eu achava que ia morrer, né? Então você une os pontos aí. E o último palpite que eu decidi comentar aqui pra vocês seria como a Eleven vai conseguir fugir do Vecna, né? Porque como eu falei lá no começo do vídeo, é muito provável que a Eleven seja capturada pelo Vecna de alguma forma, e eu acredito que o personagem que vai tirar ela desse transe, que vai salvar ela, vai ser o Mike. Quando ele for falar aquele monólogo dele, né? Porque muita gente já sabe, o Mike tem um monólogo no segundo volume, que a gente não sabe como, nem quando, nem onde, nem pra quem vai ser feito. Só que aí tem várias teorias por aí. Eu acredito que vai ser feito pra Eleven, justamente pra você fechar aquela questão da discussão que eles tiveram antes. Porque a Eleven tinha dito que ela não se sente pertencente, e agora ela aprendeu algumas coisas, né? Sobre ela mesma, sobre as capacidades dela e sobre como os outros enxergam ela. E o Mike passou a história toda aí desse primeiro volume, digamos assim, falando sobre as coisas que ele queria dizer e que ele vai dizer, e o Will mesmo ele incentivou, falou, não, você vai dizer isso pra Eleven, né, vocês vão ter tempo de falar isso e tudo mais, fique tranquilo. O Will ficou acalmando bastante o Mike nessa situação. Então eu acho que finalmente a gente vai ter uma cena muito fofa e muito bacana, muito importante também pra Eleven e pro Mike em relação a esse monólogo, e eu acho que é isso que vai acabar atraindo a Eleven pro lado de fora do Vecna. E uma das motivações que eu acho pra isso acontecer é que quando a Eleven estava enfrentando o Peter lá em 79, ela se lembrou da mãe dela falando que amava ela. Então eu acho que vai acontecer algo semelhante, ela vai lembrar talvez de todas as amizades, toda aquela coisa,
só que também vai ter um monólogo do Mike que pode estar rolando simultaneamente a isso, né? Eu não acho que vai ser o único momento que o Mike vai falar o que sente pra Eleven, não acho isso. Mas com certeza vai ser a cereja do bolo, né? Eu acho que o Mike vai ter um papel muito fundamental na hora que a Eleven estiver ali sob posse do Vecna, né, digamos assim. É muito provável que o Vecna mexa com alguma memória que a Eleven tem em relação aos amigos dela, em relação ao Mike, algo que ela considere bacana, né. Você tem algumas coisas de gravação que aconteceram que implicam isso, né, só que eu não vou falar essa parte por conta de spoilers, né. A gente não sabe como a cena se desenrola, a gente não sabe como, quando acontece, nem nada assim, só que a gente sabe esse pequeno detalhe que tem uma memória da Eleven envolvida. Pra galera que curte Mike e Eleven, eu acho que esse vai ser o momento também, né, do Mike ajudando e cumprindo a promessa dele, né, porque ele tinha prometido pra ela que ele ajudaria ela assim que ela tava sendo presa ali no primeiro volume, né, ele falou que ele ajudaria ela e tiraria ela de lá. E a gente sabe também que a maior prisão que a Eleven tem é a cabeça dela. Isso o Brenner que falou. Então vamos ficar no aguardo pra ver como essa cena se desenrola. Eu só consigo parar pra pensar assim que vai ser um paralelo muito grande com o lance da Fênix Negra, né, porque a gente tem algumas ceninhas aí de X-Men, principalmente o desenho, me vem muito o X-Men Evolution na cabeça, de uma cena do Scott Summers falando com a Jean Grey, tentando fazer com que ela saia daquele transe que ela tá, a partir do momento que ela começa a seguir a voz dele. Jean, é o Scott! Por favor, escute a minha voz. Se concentre nela. E na própria quarta temporada, você tem o Victor Creel falando que foi a voz de um anjo que ficou ajudando ele a sair daquele transe dele também. Então, tudo envolve uma voz, digamos assim, né? Seja de uma música ou seja de uma pessoa falando, eu acho que isso pode ser aplicado também. Por que você matou o Kuririn? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things. E eu quero saber os seus palpites também. Escreve aí embaixo que eu vou gostar de ler tudo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!